Então é o seguinte, o que importa para nós agora analisarmos, né? Nós estamos tratando de uma força multinacional capitaneada pelos Estados Unidos, que será anunciada essa semana em viagem de autoridades do Departamento de Defesa ao Oriente Médio, especialmente aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, para guerra contra os Houthis. O que nós precisamos observar agora, pessoal? Vamos ver quem acerta, antes de mais nada, vamos ver quem acerta, o que nós precisamos observar agora com relação a essa formação, mobilização de uma força multinacional para a guerra no Mar Vermelho. Boa noite, Miguel Simoa, boa noite, André Gomes, psicanalista, boa noite, Gabriel. Quero dizer para vocês, não é? Quero dizer para vocês o seguinte, o Gabriel está dizendo que a RT teria informado sobre presença de tropas sírias, né, e no contexto de uma situação ao lado de um comando iraniano para atacar os americanos na Síria. Eu não conheço essa informação em detalhes, a gente sabe que eles têm proximidade, sim. Boa noite também a Gesamari Solange, acabei de vê-la. Eu vi que antes de começar a live estava a Antônia de Cássia aqui também, então meu abraço, né? Exatamente, Eduardo Nunes. O movimento do Irã. A Sandra já tinha dado a letra aqui também, então a vocês e a todos os outros que falaram, como Coca TV aqui também, realmente, né? Marco Cordeira também falando aqui, o movimento do Irã. É o movimento do Irã nesse momento que é importante que seja observado. Agora, eu tenho uma informação, e eu vou dividir essa com vocês, informação também de jornalistas, são 2 jornalistas que eu tenho muita interlocução ali no Oriente Médio, e de um diplomata já retirado, que me disse o seguinte, eu até também postei no Twitter, por isso é tão importante estar no Twitter. Todo mundo pergunta, quem é a força de contraposição à eventual aliança formada pelos Estados Unidos, Guardiões da Prosperidade no Mar Vermelho? O Irã e a China. Mesmo a China tendo sido convidada para participar dessa coalizão ampliada, a China não quer que haja um controle irrestrito por parte dos aliados dos Estados Unidos em uma região tão importante. Parece que a China já teria declinado, até porque abriria um precedente sobre a questão também do Estreito de Taiwan. A questão fundamental é a seguinte, essas 3 pessoas, 2 jornalistas e um diplomata retirado, me disseram o seguinte, Rogério, os iranianos, e principalmente os chineses, que seriam um grande player nessa disputa, pelo controle das rotas, dos mares e dos recursos energéticos, não querem guerra. Eles não querem guerra, por circunstâncias próprias de cada um deles. Circunstâncias próprias de cada um deles no seguinte sentido, a China quer fazer negócio, quer desenvolver sua economia, quer reforçar sua marinha, quer eventualmente retomar o controle sobre Taiwan, mas não quer guerra nesse momento, provavelmente porque entenda que ainda não seja o momento para a situação lhe ser favorável se um conflito militar eclodir. E o Irã, gente, por mais forte que o Irã seja hoje no Oriente Médio em relação à sua capacidade missilística, está jogando xadrez nessa situação, porque naturalmente eles não querem, não é? Exatamente, André. Eles não querem precipitar uma situação. O André coloca até o Irã ainda não está 100% equipado, né? Porque eles sabem que existem cartadas muito perigosas. Muita gente diz assim, mas os iranianos vão afundar o Dwight Eisenhower. Até um líder da marinha iraniana chegou a falar sobre essa possibilidade de afugentar o Dwight Eisenhower, que pode ser entendido até como um ataque, ou uma iminência de um ataque ao Dwight Eisenhower. O ponto é que, por exemplo, eu vou colocar para vocês da maneira que eu conversei com meus interlocutores, tá? Sem nenhum tipo de preocupação em relação à repercussão política dessa fala. Mas a questão que me é suscitada, e eu sei que muita gente talvez não goste de ouvir isso, uma coisa é o que a gente gostaria, outra coisa é o que efetivamente essas fontes nos trazem. E de alguma forma está corroborado pela minha percepção. Vamos supor que o Irã atacasse de forma exitosa o Dwight Eisenhower. O Irã pode fazer isso? Muito provavelmente sim. Mas a represália, muita gente comenta isso, mas pouca gente traz isso para o debate público, que existe a possibilidade, infelizmente, existe a possibilidade que se houver
algum episódio desta natureza, a resposta poderia ser nuclear. Tá? A resposta poderia ser nuclear. Os jornalistas mais bem informados, equilibrados, os diplomatas da ativa e retirados, mais serenos com os quais nós interagimos e nos trazem informação, dizem, tudo bem, o Irã pode, realmente o Irã poderia afundar um porta-aviões dos Estados Unidos, eles têm capacidade material para isso. Mas é possível que, se houver, ou se houvesse alguma coisa dessa natureza, que a resposta fosse não apenas avassaladora, como fosse nuclear. Tá? O Irã pode atingir a central nuclear israelense de Dimona pela acurácia dos seus mísseis mais, vamos dizer assim, aptos a essa tarefa? Pode. Mas as respostas podem ser nucleares contra Teherã. Claro que a questão do poder dissuasório é parte do princípio, sob o aspecto da análise militar, da capacidade de destruição reciprocamente assegurada. E há a possibilidade de que haja hoje, no balanço de forças, uma certa preocupação em relação ao estrago que o Irã possa fazer também em Israel e nas bases americanas, nas suas embarcações, se o Irã se sentir muito pressionado. Então, eu vejo as coisas caminhando da seguinte maneira. Os Estados Unidos, me parecem construir apostas calculadas, e aí eu já respondo meu amigo Flávio Ricardo Vassoler, e também indico a você que não conhece o trabalho do Flávio Ricardo Vassoler, para que se inscreva no canal dele. É mais um desses brasileiros, né, que nesse momento não está radicado no Brasil, mas faz um trabalho muito equilibrado, sereno, técnico, não é? Responsável. Então eu indico o canal do Flávio Ricardo Vassoler. Como ontem indiquei também a live do Fábio Reis Viana no contexto geopolítico e coloquei no Telegram, porque eu acho que quem faz um trabalho dedicado, sereno, competente, articulado, merece o nosso prestígio. Nós precisamos, da mesma maneira que nós criticamos a irresponsabilidade, nós temos que louvar a responsabilidade. Então, os Estados Unidos, eles sabem do seu poder e eles tentam exercê-lo de forma a que não chegue a um ponto no qual eles possam fazer os máximos ganhos e que não chegue a um ponto de levar os iranianos ao desespero. O que é levar o Irã ao desespero? Levar o Irã ao desespero é o Irã ter a impressão de que ele pode ser objeto, por exemplo, de um ataque nuclear. É o Irã ter a impressão que toda a força de Israel e dos Estados Unidos e seus aliados seria utilizada para destruir sua infraestrutura industrial, ou eventualmente tentar criar situações de atribulação, de instabilidade, utilizando as populações azeris, fundamentalmente em Tabriz. Então, não há novidade nisso, porque se nós olharmos para o Iraque, nós percebemos que sempre que se tentou criar instabilidade no Iraque, você usou uma combinação da força militar com a tentativa de mobilizar, por exemplo, populações curdas contra o governo de Saddam Hussein. No caso do Irã, existem populações curdas a serem mobilizadas? Existem. Existem populações árabes no chamado Cuzistão iraniano a serem mobilizadas? Existem. Existem situações na fronteira com o Paquistão? Existem. Mas o grande ponto de perspectiva de criar instabilidade seria a população turquificada, azeri, até porque o Azerbaijão está sendo armado por Israel de uma forma... Gente, são 19 aviões de carga militar no trajeto Israel-Azerbaijão, Azerbaijão-Israel, e há muita polêmica até na região, porque a gente não sabe se Israel continua entregando armas para o Azerbaijão ou se esses aviões do Azerbaijão estão entregando munição para Israel. O fato é que eles pousam em Israel e voltam ao Azerbaijão. Tá? Independente disso, a gente sabe que se criou, do ponto de vista de inteligência... ontem eu vi uma matéria numa revista chamada O Interesse Nacional no Azerbaijão, que fala ali horrores sobre a questão do que eles chamam de possibilidade de interferência iraniana nos assuntos do Azerbaijão. E na realidade é quase que uma projeção, porque o Azerbaijão é utilizado para criar instabilidade dentro do Irã. Então o Azerbaijão pode ser utilizado para criar uma frente militar, e o Azerbaijão pode ser utilizado para criar uma frente onde, a nível de inteligência, de logística, de operação de sabotagem, você mobiliza a população azeri
que é uma população numericamente muito grande dentro do Irã, a partir do centro da presença da população, que é Tabriz. E numa ação combinada, você pode também utilizar a força militar dos Estados Unidos e de Israel contra as estruturas iranianas. Bom, então vamos lá, tentar trocar em palavras mais apropriadas. O Irã é perigoso para o interesse de Israel e dos Estados Unidos se ele se sentir ameaçado. Se ele se sentir ameaçado existencialmente. Aí a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: será que o Irã já se sente ameaçado existencialmente? Se houver um controle da navegação na região do Mar Vermelho? É uma pergunta que precisa ser feita, porque se essa pergunta, se nós trocássemos o Mar Vermelho pelo Golfo Pérsico, naturalmente a resposta nós sabemos que seria 100% afirmativa, porque você criaria panorama para bloqueio do Irã, né? Os portos iranianos ali, principalmente no sul, são a grande fonte de exportação e importação, inclusive dos recursos mais importantes para a economia iraniana permanecer saudável. A pergunta que precisa ser feita hoje, sob o ponto de vista dos motivos pelos quais os iranianos passariam a entender que estão criando um cenário para um constrangimento do interesse iraniano que tem a característica existencial, essa situação a gente precisa observar de perto.